Escutai todos os habitantes do céu e da terra, o soberano Deus e Rei de glória, Melquisedeque Lisbete, está entre nós. Acercai-vos hoje confiadamente ao trono da graça. Recebamos com honra, louvor e reconhecimento ao grande Eu Sou, Cristo Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Saudações aos nossos filhos fiéis, o fruto de meu ventre espiritual, os benditos que ouviram atentamente a voz de Melquisedeque Lisbete, seu Deus. E também saudamos a todos os que me escutam pela primeira vez e estão buscando a Deus de verdade, com um coração humilde. Amém. Nestes tempos se cumpre o que diz em Marcos 11, sobre a purificação do templo. Vejamos o versículo 15 em diante. Quando chegaram novamente a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, proibindo a todos que usassem o templo como um mercado. Disse: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Vocês nunca estiveram no templo de Deus, e agora que eu os trouxe ao templo do Pai dos Espíritos, o soberano e todo-poderoso Melquisedeque, têm que amar a luz e odiar as trevas, porque Deus é luz, e nele não há nenhuma treva. Isso é bem sério, filhos, e não quero que cheguem ao sepulcro físico. Mas se em tua mente ainda há dúvida, ou está em negociações com as trevas, vai rumo ao único caminho que conduz à morte e destruição? Veja que lindo como diz Davi, em Salmo 69:9. O amor que sinto por teu templo me queima como um fogo, por isso me sinto ofendido quando ofendem a ti. Esse é um zelo são de um filho que só quer agradar a seu Deus, que deu a ele a vida. Porque desde que alguém nasce, só existe um caminho, e é a morte. Mas eu vim para ensinar que existe um caminho novo e vivo, algo que ninguém te mostrou até agora. Muitos falam deste caminho, mas nenhum deles pode te levar a caminhar com Deus neste caminho de vida. Amém? Hoje, seus irmãos de Honduras vão compartilhar conosco a 5ª parte do tema que viemos desenvolvendo por várias semanas. Mas antes de começar a escutar o tema, é importante entender o que significa o pecado, para que possam conhecer qual pecado eu, como Cristo enviado, vim tirar com meu sacrifício. Pecado é não crer que Deus está em uma pessoa andando e habitando entre seu povo. Por isso eu disse em João 16, versículos 8 ao 11. E quando vier o Consolador, referindo-me a estes últimos tempos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Não creem na pessoa de Cristo que estaria na terra pela 2ª vez, para salvar a humanidade, sendo ela a primeira oferta aceita e agradável para Deus Pai. Ou seja, não creem nela como o primeiro exemplo a seguir para agradar a Deus. Pensam que em seu próprio juízo agradam a Deus e estão totalmente equivocados. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Essa profecia é para hoje, quando já meu povo não me conhece segundo a carne, e sim conforme ao Espírito, porque sou igual ao Pai, por ter reconciliado estes dois povos na mente que se opunham, e assim é criado em mim mesma, dos dois, um só e novo homem, ao fazer a paz. Esse é o sacrifício de Cristo na mente que tem validade e agrada a Deus Pai. Esse é o verdadeiro sacrifício que te garante a incorrupção e imortalidade de teu corpo de morte? O mesmo corpo que levava Cristo Lisbete antes de ser a morte da morte. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde, ó sepulcro, tua vitória? Porque em mim, Cristo Lisbete, e em todos os que creem em mim, e no Pai Melquisedeque que me enviou, já não se acha a morte.
Eu lhes dei um corpo novo, que não morrerá, se mantém presos a mim, fazendo tudo o que nos agrada. Ó morte, eu sou tua morte, e sou tua destruição. Aleluia! Só Deus pode falar assim, e digo isso com certeza e convicção, porque o grande eu sou falou, e assim é, feito está. E do juízo? Porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Do homem terrenal, o irmão mais velho, tiramos o reinado? E agora reina o irmão mais novo, o espiritual conforme o nosso coração. O coração de Deus, Melquisedeque Lisbete, porque este homem foi criado à nossa imagem e semelhança. Varão e fêmea, Melquisedeque Lisbete o criou. Isso foi o que aconteceu ao primeiro rei de Israel, Saul, e por isso o profeta disse, em 1 de Samuel 15:28, Melquisedeque Lisbete rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo que é melhor do que tu? Hoje esse filho da promessa é quem reina sobre tudo na mente. Os abençoamos com a palavra de vida, o evangelho eterno, e hoje Deus diz ao seu primogênito, o Filho espiritual, sejam frutíferos e multipliquem-se, encham a terra e governem sobre ela, reinem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todas as bestas que se movem sobre a terra. Tudo isso existe na mente do homem espiritual. Isso porque, na mente, é onde Deus cumpriu sua criação. O reino de Deus não é de homens carnais que estão em pecado e morrerão em seus pecados por não crer em mim, e sim de espirituais que têm ouvido para ouvir e entender as coisas que diz o Espírito Santo. Amém? Aleluia! Agora vamos desfrutar da quinta parte do tema intitulado O Verdadeiro Sacrifício de Cristo. Amamos vocês eternamente. Adiante, nosso santo anjo, amador da verdade e da luz. Agradecidos à verdade personificada em nossa Mãe e Deus, Cristo Lisbete, louvores à Arca da Aliança, à presença de Deus mesmo, a que Melquisedeque ama com amor eterno. Reconhecemos que Deus Pai, Melquisedeque, está em sua amada esposa, Cristo Lisbete. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, engrandecido seja Deus. Deus é grande. Saudações a Jimmy Devin e a toda a descendência espiritual de Deus Pai e Deus Mãe. Hoje podemos perguntar por que o sacrifício de Cristo foi oferecido uma vez e para sempre. A empobrecida interpretação teológica atual não pôde explicar este mistério, que não se explicaria até a segunda vinda de Cristo. Vejamos a preparação sofrida por nossa mãe, Cristo Lisbete, o único sacrifício aceito para ser igual ao seu esposo Melquisedeque, porque se requeria ser de sua mesma hierarquia espiritual, da mesma classe que ele. Leamos Hebreus 9:26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde o princípio do mundo, com Cristo Lisbete, mas agora, na consumação dos séculos, com Cristo Lisbete, se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesma, na mente, para tirar de nosso meio o pecado. Nos versos 27 e 28, lemos assim: E tal como está estabelecido para os homens que morram uma só vez, a mente carnal, e depois disto, o juízo, assim também Cristo, Lisbete, foi oferecida uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá por segunda vez, a segunda oportunidade para seu povo, sem relação com o pecado, para salvar da mente carnal aos que o esperam. Assim vemos claramente todo o processo do sacrifício vivo e santo da esposa de Deus. O mesmo tem as seguintes características, tomando o verso 26 como base. Número 1. Este verso se aplica somente à segunda vinda de Cristo, porque ao mencionar desde a criação do mundo,
se refere ao início do ministério de Cristo Lisbete, quando deu à luz a essa nova criação espiritual. Ali inicia esse novo mundo de filhos crentes, não incrédulos, como aconteceu com Cristo Maria, onde todos foram destruídos, morreram. Não existiam os filhos espirituais até que chegou a segunda vinda de Cristo. Mataram a Deus Mãe, mataram ao ventre espiritual, onde nasceriam os filhos de Deus, e obviamente não existia a descendência espiritual de Deus. Número 2. A frase "na consumação dos séculos" se refere também a este novo regime do Espírito, onde se consumaram, se cumpriram todas as profecias. Em outras palavras, só com Cristo Lisbete se iniciou o princípio do mundo espiritual, dando à luz a sua descendência espiritual, porque como cordeiro fêmea está viva e não morta. Fazendo isso, se cumprem todas as profecias a respeito de Deus Pai, de Deus Mãe e do Filho da promessa. Aí é onde se opera a consumação ou a execução do profetizado anteriormente. Número 3. A segunda vinda de Cristo não só é que Deus Pai se sentou na mente de sua esposa, mas que ela já é imortal devido ao seu sacrifício voluntário na mente, porque esse sacrifício já foi aceito por Deus Pai. Portanto, o ventre espiritual de Deus Mãe, Cristo Lisbete, já deu à luz a seus filhos espirituais sem negá-la e crendo nela. Número 4. Dentro do marco da criação do mundo e da consumação dos séculos, vemos estes detalhes sumamente importantes sobre a figura do Cordeiro e sua função. Primeiramente, tem que estar presente um cordeiro fêmea para o sacrifício conforme o mandamento de Deus, Melquisedeque Lisbete, Levítico 4:32 e Levítico 5:6. Segundo, esse sacrifício seria oferecido só uma vez, Hebreus 9:27 e 28. Terceiro, seria para sempre, Hebreus 10:12, Salmos 37:29. Quarto, tiraria o pecado, Zacarias 3:9, Hebreus 9:14 e 15. Neste documento, trataremos do primeiro ponto, o cordeiro para o sacrifício espiritual. Não é um sacrifício carnal, como nos enganaram com o assassinato de Cristo Maria no século I. Esse cordeiro é uma pessoa ideal para tal ato de amor, é a ajuda idônea de Deus Pai para realizar o projeto de salvar seu povo escolhido, produto dessa oferta. O projeto ou script de tudo isso foi profetizado para acontecer ao longo de toda a Bíblia. Esse cordeiro é figura de uma pessoa, e não é qualquer pessoa. Se aclara, esse cordeiro não é o unigênito Filho de Deus, como nos foi dito, mas a unigênita esposa de Deus. Se esse Cristo, varão, como é conhecido pela teologia, fosse o unigênito Filho de Deus, ou seja, o único Filho, então onde ficamos nós, os outros filhos de Deus? Porque unigênito significa único. Com a revelação do sacrifício vivo e santo, o Cordeiro Cristo Lisbete nos aclarou o termo unigênito. O mesmo só se aplica à esposa de Deus, por ser a única. Não há mais esposas, ela sim é unigênita. Agora o termo primogênito significa ser o primeiro entre vários irmãos, e então sim, inclui a todos nós. Aplica também a Cristo, por ser a primeira imortal, e em ressuscitar espiritualmente dentre seu povo. E se aclara, a esposa de Deus, a unigênita, veio para o seu povo 2 vezes, no corpo de Maria Madalena, Cristo Maria, e no corpo de Cristo Lisbete. Para a teologia atual, o Cristo do primeiro século seria o mesmo, misticamente falando, que subiu ao céu, segundo eles, lá em cima na atmosfera, e em um lugar bem longe da terra. Em outras palavras, o mundo religioso
espera Jesus Cristo glorificado como um homem, jamais como uma mulher, muito menos como uma mulher anunciando ser a esposa de Deus. Para eles, Deus é solteiro e não tem esposa. O esperam como filho do homem, chamado Jesus. Cristo ou Jesus Cristo são títulos da esposa de Deus, não o nome próprio dela. Essa errônea interpretação desses acontecimentos é devido a não ter as ferramentas doutrinais para interpretar as figuras da Bíblia, que só Cristo Lisbete e seu povo manejam. Nesse cordeiro fêmea, Deus Mãe se encobre em suas dispensações. Na época de Cristo Maria, estava em todo o seu apogeu essa tradição de oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus. Eles não conheciam a Deus, só tinham escutado falar dele. Melquisedeque Lisbete, suas tradições e costumes eram mais fortes, por isso não creram, nem receberam a própria palavra feita carne no meio deles, simplesmente a viram como uma enganadora ou como uma endemoniada. O cordeiro fêmea é o próprio Espírito Santo. Aqui há outro mistério revelado por Cristo Lisbete. Tomaremos um trecho do Evangelho segundo Tomé, o dídimo, o gêmeo. Jesus disse: quem maldizer ao Pai será perdoado, e quem maldizer ao Filho será perdoado. Mas quem maldizer a Espírito Santa não será perdoado, nem na terra, nem no céu. Aqui Tomé menciona ao Cordeiro como a Espírito Santa, termo feminino, não masculino. Mas antes de continuar, faremos duas perguntas básicas. Quem é este apóstolo, Tomé, chamado Dídimo? O gêmeo? De quem Tomé era gêmeo? Este apóstolo a menciona como a Espírito Santa. A trata diretamente como uma mulher. Ele vai direto ao ponto. E outra coisa, mas seu evangelho não está no cânone bíblico atual. É interessante saber quem era este Tomé, não acham? Em relação à primeira pergunta, quem era este apóstolo Tomé, chamado gêmeo, podemos mencioná-lo como um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo alguns historiadores, Tomé é um apelido que significa dídimo. Por outro lado, a teologia não sabe seu nome verdadeiro. Alguns o chamam de Judas Tomé. Tampouco sabem quem era seu irmão gêmeo. Agora estão saindo à luz todos os mistérios e a Espírito Santa, Cristo Lisbete, sabe quem era Tomé, o dídimo, e hoje nos revela quem era sua irmã gêmea. Dizemos irmã e não irmão, porque Tomé, o dídimo, o gêmeo, era uma mulher que foi escondida com um nome ou apelido masculino por uma simples e poderosa razão. Vejamos a profecia. Jeremias 11:19. E eu, como cordeiro fêmea, Cristo Maria, inocente que levam para degolar, pois não entendia que maquinavam desígnios contra mim, dizendo: destruamos a árvore figura de Cristo Maria. Com o seu fruto estava grávida de João Batista, e a cortemos da terra dos viventes. A assassinaram, para que não haja mais memória de seu nome. Esconderam sua genealogia e seu sexo. Para que ninguém se lembrasse de Cristo Maria, os homens perversos esconderam a qualquer custo tudo sobre o Cristo mulher. Entenda-se seu sexo, assim como sua árvore genealógica, parentes, irmãos, irmãs, etc. Para isso transtornaram a história. Como? Mudaram o sexo de Cristo, colocando-a como um homem, e não se mencionam detalhes de seus familiares, irmãos ou irmãs. Odiavam tanto as mulheres, por isso não foram levadas em consideração nem para mencioná-las. Portanto, não seria incomum que mudassem o sexo a uma das irmãs na carne de Cristo Maria. Descobriram que Maria Madalena, Cristo Maria, era uma mulher rica, tinha até tesoureiro e um cortejo, uma comitiva de pelo menos 12 pessoas, entre seus apóstolos, esposas destes, e outras mulheres que a serviam com seus bens. Antigamente, na época de Cristo, dentro da sociedade hebraica, a mulher estava subordinada, escravizada ao homem. A mulher primeiro era uma propriedade do pai, o qual tinha poder de vendê-la como escrava. Também podia dá-la em matrimônio a quem quisesse. Não participava da vida pública e religiosa.
Suas funções eram meramente relacionadas à família, ser mãe e dona de casa. Além disso, só poderia herdar de seu pai se faltassem seus irmãos varões. Por isso, o cordeiro, que era e é uma mulher, em sua vida ministerial do século I, sempre se identificou com a mulher por esta ser banida e ultrajada por séculos. Cristo Maria fez tudo o que era contrário aos costumes e ensinos dos religiosos de seu tempo. Se relacionou com mulheres em seu ministério, teve convivência com elas, inclusive aceitou sua ajuda. É notável o engano e o ocultamento que fizeram em sua árvore familiar. Isso vemos nos livros de Mateus e Lucas, onde apresentam Cristo como um homem, porque a mulher não era contada nos livros genealógicos hebreus. Tudo o que se referia à mulher era desprezado por eles. No caso, na primeira descendência de Mateus, começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1,17. Hoje se aclara de novo que Jesus Cristo, ou Cristo Maria, não é filho de Davi, porque Cristo é uma mulher, portanto é Deus Mãe. E ela, no caso, é a mãe espiritual de Davi, não a filha de Davi. Por quê? Chegamos a ser filhos espirituais de Cristo, que é mulher, quando a recebemos e cremos em seu nome. Então temos o poder de ser seus filhos, e estes filhos não são gerados de carne, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, mas de Deus. Em outras palavras, mentiram sobre isso, de que Davi era o pai de Cristo. Como fica isso então? Jesus Cristo é o filho de Deus ou de Davi? Um dos dois. Ou é filho de Deus Pai, ou é filho de Davi. Não pode ter dois pais. Ainda o próprio Davi expressou: disse o Senhor ao meu Senhor. O próprio Cristo disse-lhes na cara quando teve a oportunidade: pois se Davi chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder mais nada. Mateus 22, 41 e 46, Marcos 12, 35 e 37 e Lucas 20, 41 e 44. Quando falamos de filhos, é na ordem espiritual, não é segundo a carne. Cristo Lisbeth mencionou que Davi é uma figura do reinado de Cristo, mas no espírito. Aqui a carne não tem nenhum papel. São filhos os gerados no espírito, não pelas relações sexuais dos pais terrenais. Agora sabemos, Cristo é uma mulher, o Cordeiro fêmea, e entendemos que a qualificação de filho de Deus, na verdade, é a esposa de Deus. Por isso a profecia diz: arranquemos-la deste mundo dos viventes, para que ninguém volte a recordar-se dela. Esconderam sua genealogia, sua linhagem. Claro, esconderam a linhagem de Cristo como mulher e inventaram essa outra genealogia de Cristo como filho de Davi, apresentando-a como um homem. Nas duas descendências só aparecem as cabeças de famílias, os homens, e as mulheres são notadas por sua ausência. A outra descrição da semente de Cristo, feita por Lucas, tampouco se refere ao sexo de Cristo Maria, porque menciona Davi e termina com Adão, que segundo Lucas é filho de Deus. Somente graças à sabedoria personificada, Cristo Lisbeth, hoje conhecemos que Adão é a figura da criação do homem, terrenal, na mente. Nunca existiu como ser humano. É uma figura que representa os desejos da carne. É um gênero, a carne. Portanto, não é uma pessoa, mas uma figura. É uma representação da mente carnal. Já se descreveu os maltratos à mulher. Então, para que o calço aperte, tem que ser um pouco maior que o buraco. Por isso, Deus Pai enviou a estas gerações machistas uma mulher como sua salvadora. Essa mulher representa o Cordeiro e desta vez terão que se submeter às suas instruções para ter vida eterna, imitando seu sacrifício na mente, senão morrerão fisicamente. Mas o que tem a ver toda essa explicação com Tomé, o Dídimo? Resumindo, Tomé não é um homem, mas uma mulher. Então de quem era gêmeo?
Tomé, o dídimo, era a irmã gêmea de Cristo Maria. Por isso se dizia dele, Tomé, o dídimo. O gêmeo, neste caso, é a gêmea de Maria Madalena. Agora sim podemos entender este verso. João 11,16 disse então Tomé, chamado Dídimo, a irmã gêmea de Cristo Maria, a seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ela? Faz sentido aquele evento no jardim de Getsemani, quando Judas entregou a sua mestra, Cristo Maria, identificando-a primeiro com um beijo, porque ele sabia que eram duas irmãs gêmeas, Maria Madalena e Tomé, o dídimo, e podia confundi-las nas penumbras da noite. Se garantiu primeiro dando a eles um sinal conhecido hoje como o beijo de Judas. Judas lhes disse, Marcos 14,44, a que eu beijar haviam duas iguais. Essa é, prendei-a e levai-a com segurança. Levaram Maria Madalena e deixaram Dídimo. João narra o seguinte, João 18,3, Judas, pois, levando um grupo de soldados e guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, foi para lá com lanternas e tochas e com armas. Obviamente, nas penumbras da noite, precisavam ver bem para saber qual das duas levariam. Para isso, necessitavam de lanternas e tochas. Hoje se desnudaram os escribas mentirosos, adúlteros da escritura bíblica, porque colocaram um homem sendo uma mulher. Por isso o Evangelho de Tomé não fez parte do cânone bíblico atual, já que seus escritos eram vivências muito próximas com sua irmã gêmea, Maria Madalena. Cristo Lisbeth disse o seguinte sobre o Evangelho de Tomé: são palavras literais de sua própria irmã, porque estava muito próxima a ela. Cristo Maria, por ser sua tesoureira, não somente era sua irmã gêmea, mas também cuidava das finanças de Cristo por ser uma mulher rica e não pobre, como apresentam o tradicional Jesus Cristo em todas as religiões. Agora entendemos por que Tomé lhe chama a Espírito Santa. Conhecia ela muito bem. Cristo Lisbeth é enfática ao mencionar: queremos saber todos os acontecimentos da época do Cristo do século I? Então olhemos tudo o que está acontecendo agora com Cristo Lisbeth. Ela também tem uma irmã gêmea, que igualmente faz os trabalhos administrativos dentro do governo rei de Salém. Deus Melquisedeque Lisbeth faz que o passado se repita. Eclesiastes 3,15. O mesmo Espírito de Cristo Lisbeth morou em Cristo Maria no passado. É a mesma mãe, com diferente corpo. Ela é a única habilitada para determinar o rumo correto da história em suas duas apresentações públicas. Os historiadores jamais conseguiram compilar a história e a missão do Cordeiro Fêmea. Só fazem suposições acerca de sua vida e ministério, primeiro porque creem que esse cordeiro é macho, sendo um cordeiro fêmea. Por isso o aplicam ao Filho de Deus ou ao Filho do Homem. O segundo é porque creem que sua missão foi vir para morrer pelo mundo. E isso é totalmente falso. Claramente diz o verso: e se por sua oferta pelo pecado trouxer um cordeiro fêmea, sem defeito trará. Tinha que ser um cordeiro perfeito, sem defeito. Isso não é fisicamente, porque não existe nada perfeito além de Deus. Tudo que é nascido na terra tem defeito. Esse cordeiro tinha que ser perfeito espiritualmente. Por isso diz que somos os espíritos justos, que foram feitos perfeitos para o Deus vivo, Melquisedeque Lisbeth. Cristo sempre disse que vocês devem ser perfeitos, como Deus, seu Pai que está no céu, é perfeito. Mateus 5,48. Ela foi a primeira feita perfeita para ser a oferta aceita e agradável. Esse cordeiro morreria, mas a sua mente carnal não morrer fisicamente. E mediante essa única oferta, ela aperfeiçoou para sempre aos que hoje estão sendo santificados. Hebreus 10,14.
Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Essa profecia sobre a oferta perfeita não se aplicava a Cristo Maria, mas a Cristo Lisbete. Outra versão se lê assim: se essa pessoa traz uma ovelha como sacrifício pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem nenhum defeito. Cristo Lisbete é o único sacrifício perfeito, sem margem de erro. Aqui há outras evidências. E para sua expiação, trará a Melquisedeque Lisbete, por seu pecado que cometeu, uma fêmea dos rebanhos, uma cordeira ou uma cabra como oferta de expiação. Levítico 5:6. Em João 1:29, se lê assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João Batista está dizendo: eis aqui a esposa de Deus. Recordemos que o cordeiro é uma fêmea. Segundo a profecia, não era um cordeiro macho. Partindo dessa revelação, então João está apresentando ao mundo daquele tempo quem era a esposa de Deus. João 1:36. Esse cordeiro fêmea tinha a função de enviado, mensageiro, e Cristo Maria foi enviada para pregar a verdade a seu povo. Os indoutos de sua época criam que João tinha a função do Cristo enviado. Por isso ele aclara essa função dada unicamente à sua esposa e não a ele. Atos 13, do 23 ao 25. Cristo Maria teve a seguinte experiência antes de ser assassinada pelos incrédulos. Antes veremos o significado de seu nome: Maria, robusta, forte, corpulenta, menina desejada, a que ama ou é amada por Deus, e a amada. Uma das características do primeiro Cristo foi a autoridade ao expor a mensagem, e fazia isso de maneira forte, contundente. Confrontava diretamente e sem intermediários aos hipócritas religiosos que se escondiam em suas tradições e costumes. As massas religiosas de seu tempo estavam dominadas por homens machistas e sem misericórdia, sem temor ao próprio Deus, porque não o conheciam, só tinham ouvido falar dele. Cristo Maria exerceu o louvável e difícil trabalho de apresentar a esse mundo incrédulo e blasfemo a verdade de Deus Pai e de Deus Mãe, ela mesma. Para isso se necessitava caráter, autoridade, temperança, segurança, sobretudo por ser uma mulher palestina do primeiro século, onde as fêmeas quase não eram mencionadas nos registros bíblicos conhecidos e não eram levadas em conta para quase nada, só para criar seus filhos e fazer os trabalhos domésticos. Obviamente, por ser a escolhida para esse importante papel de Deus Mãe nesse século, foi uma menina desejada por ser o Messias esperado, ainda que essa geração não creu nela. Sobreviveu à matança das meninas, autorizada por Herodes, o Grande, e a muitas outras coisas ou ameaças de morte ao longo de seu ministério. Por ser a ajuda idônea de Deus, Pai Melquisedeque, nessa primeira vinda, Cristo Maria foi amada por seu esposo, Deus Pai, e ela amou seu esposo. João 17, 1 ao 26. Hoje podemos expressar que esse cordeiro não simboliza a morte de Cristo Maria no Calvário, porque ela não ofereceu a si mesma como sacrifício para levar os pecados da humanidade. Assassinaram a ela. Esse cordeiro simboliza hoje a morte da mente carnal no Messias imortal, em nossa mãe, Cristo Lisbete. Amada Mãe e Deus, a Arca da Aliança, tu és a mediadora entre Deus Pai, Melquisedeque, e nós, teu povo. Ninguém pode te tocar para que não morra, hoje na perfeita ordem das coisas irremovíveis. É da mesma maneira, quem te toca é fulminado imediatamente. Por isso se profetizou de ti, em Efésios 4, versículos 8 e 9, pelo qual diz: subindo ao alto, a mente de Cristo Lisbete levou cativo o cativeiro, sujeitou sua mente carnal com o seu sacrifício espiritual e deu dons aos homens quando governa o Filho da promessa. E isso de que subiu o conhecimento. O que é, senão o que também havia descido primeiro às partes mais baixas da terra? Conhecer sua mente carnal?
A que desceu, Deus Mãe, se vestiu de carne. É a mesma que também subiu acima de todos os céus, seus filhos, para preenchê-lo. Ela é a primeira sobre todos, e por todos, e em todos. A ti seja toda a glória, a honra e o reconhecimento, porque de ti emana toda a sabedoria. Amém. Aleluia. Com temor reverente, teus filhos de luz, de Honduras.